Antes de começarmos com o conteúdo incrível de hoje, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like neste vídeo e, no final, deixar um comentário dizendo o que achou. A sua participação é muito importante. Hoje a gente vai mergulhar em uma das narrativas mais fundamentais e profundas de todas as Escrituras. Vamos recontar com toda a fidelidade ao texto bíblico de Gênesis a história da queda do homem, mas também a primeira promessa de redenção. Bem, a nossa história começa num cenário de perfeição absoluta. Imagine só, o Jardim do Éden. Depois de ter criado os céus e a terra, Deus formou o primeiro homem, Adão. E esse não foi um ato qualquer, distante, foi algo íntimo, pessoal e cheio de poder. É impressionante pensar nisso. Com suas próprias mãos, Deus moldou o homem a partir do pó, e com o sopro divino, ele lhe deu a vida. Adão então foi colocado nesse paraíso, o Jardim do Éden, um lugar de beleza e harmonia perfeitas, com uma missão clara: cultivar e guardar aquele lugar. E bem no centro desse jardim, Deus colocou duas árvores muito especiais. Elas representavam uma escolha fundamental. De um lado, a árvore da vida, que era o símbolo da comunhão eterna com o Criador. Do outro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa vinha com uma advertência muito séria. Deus deu a Adão uma liberdade imensa, com apenas uma única restrição. E esse mandamento não era para ser um peso de forma alguma. Era, na verdade, a base da confiança, da obediência, o que sustentava essa relação perfeita entre o Criador e a sua criação. Mas Deus viu que Adão estava só e declarou: não é bom. Então, num ato de amor e cuidado, de uma das costelas de Adão, ele formou a mulher, Eva. Ela era a companheira perfeita para ele. E assim, a criação da humanidade estava completa. Os dois viviam em total inocência, nus e sem vergonha, numa comunhão direta e pura com Deus. Acontece que essa harmonia toda estava prestes a ser desafiada. E é aqui que um novo personagem entra em cena: a serpente. A Bíblia a descreve como a mais astuta de todas as criaturas. E foi por meio dela que o engano, a mentira, se infiltrou naquele paraíso. E veja só que coisa, a tentação não começa com uma ordem, mas com uma pergunta sutil. A serpente se aproxima de Eva e planta ali a primeira sementinha da dúvida. Ela distorce a generosidade de Deus, focando justamente na única proibição. Eva responde da forma correta. Ela reafirma o mandamento de Deus. Ela sabia exatamente qual era a regra e qual seria a consequência. O conhecimento da verdade estava bem claro na mente dela. E então vem a mentira. Uma mentira direta, frontal. A serpente não só contradiz a palavra de Deus, como também oferece uma promessa falsa: vocês serão como Deus. Foi um apelo direto ao orgulho, sabe? Sugerindo que Deus estava, de alguma forma, escondendo algo bom deles. Chegamos, então, ao momento decisivo da história humana. Com a semente da dúvida já plantada na mente e aquela promessa falsa ecoando, Eva olhou para o fruto de um jeito diferente. O palco estava montado para o ato de desobediência. Ela viu que o fruto era agradável aos olhos e desejável para se obter conhecimento. E então, Eva cedeu. Ela comeu e depois ofereceu a Adão que estava com ela. E ele também comeu. Naquele exato instante, a humanidade escolheu o seu próprio caminho em desobediência direta a Deus. A transformação foi imediata e foi devastadora. A inocência pura deu lugar à culpa. A comunhão com Deus se transformou em medo de Deus. E aquela liberdade de estar em nus e sem vergonha virou uma necessidade desesperada de se cobrir e se esconder da presença do Criador. E quando Deus os confrontou, o que aconteceu não foi arrependimento, foi uma cascata de acusações. Adão culpou Eva e indiretamente culpou o próprio Deus por ter dado a mulher a ele. Eva, por sua vez, culpou a serpente. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo próprio ato. É claro que um ato de rebelião dessa magnitude não poderia ficar sem uma resposta. Isso levou ao julgamento divino, um momento em que Deus, em sua justiça perfeita, pronunciou as consequências para cada um dos envolvidos. Para a serpente, a sentença foi de humilhação e derrota futura. Mas olha que incrível, no meio dessa maldição, a gente encontra a primeira e surpreendente promessa de esperança. A promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia da vinda de um Redentor
que um dia derrotaria o mal de forma definitiva. Para a mulher, as consequências trouxeram dor àquilo que era uma dádiva, a geração da vida, e trouxeram conflito para a harmonia dos relacionamentos. A beleza da criação foi, de certa forma, manchada pelo sofrimento e pela luta. E para o homem, a terra, que antes era uma fonte de provisão fácil e prazerosa, agora se tornou amaldiçoada. O trabalho virou um fardo pesado e a mortalidade, uma certeza. A vida, que começou com o sopro de Deus, agora terminaria no pó de onde veio. E a consequência final foi a expulsão do Éden, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre naquele estado de pecado. Deus os baniu do jardim e colocou anjos poderosos, querubins, para guardar o caminho de volta. A separação de Deus agora era uma realidade física e palpável. Mas a história não termina aqui, na escuridão e no exílio. Longe disso. Como a gente viu, mesmo no momento do julgamento, Deus plantou uma semente de esperança, uma promessa de redenção. Séculos e séculos depois, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, nos ajuda a entender a dimensão do que aconteceu. Ele explica que o pecado de um homem, Adão, afetou toda a humanidade, mas que a obediência de um só, Jesus Cristo, traria a chance da justificação para muitos. E aqui está a mensagem final, a mais poderosa de todas. Por mais terrível e devastadora que tenha sido a queda, a graça de Deus se mostrou infinitamente maior. A resposta de Deus ao pecado não foi só castigo, foi um plano de salvação que superaria e muito o alcance da transgressão. E assim, a gente entende que a história da queda é também o início da história da redenção. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. De que forma essa promessa, feita lá no início da humanidade, continua a moldar a esperança e a fé das pessoas até os dias de hoje?